Como o psicólogo pode atuar na clínica com educação sexual, como atender os casos de abuso e também como orientar os pais. Essa é a nossa Hora Exepaz de hoje. A nossa Hora Exepaz é uma aula semanal toda terça-feira às 9 da manhã. Estamos aqui trazendo conteúdos com base forte científica, conteúdos práticos para você ouvir, sair dessa aula e aplicar. E hoje é uma aula dedicada exclusivamente, mas que qualquer pessoa pode participar, mas exclusivamente para a prática clínica dos psicólogos e também terapeutas que atendem crianças, adolescentes nos seus consultórios. Como assim? Tem como, Leiliane, um psicólogo oferecer educação sexual no seu consultório? O que eu tenho que fazer quando eu recebo uma vítima de abuso ou uma criança que estão desconfiando o abuso? O que eu tenho que fazer? Então, se você é psicólogo, terapeuta, psicanalista, atua na clínica, essa live é para você. Terminando essa live, você vai saber exatamente o que tem que fazer em muitos desses casos, tá? Bem-vindo à nossa Hora Exepaz. Peço para você compartilhar agora essa aula, porque ela vai sim ajudar muitos e muitos profissionais. Então clica no aviãozinho aí, começa a compartilhar para os seus amigos psicólogos, terapeutas, psicanalistas. Começa a compartilhar para a gente alcançar o maior número de pessoas, tá bom? E agora eu vou convidar, porque para essa aula de hoje eu chamei a minha aluna Master Exepaz. Muita gente não sabe o que significa Exepaz ainda, tá? Exepaz é educação, é a sigla, tá? De educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. Por isso se chama Exepaz. E por isso que essa é a Hora Exepaz, porque eu sempre falo desses 3 assuntos aqui para vocês, que são o tripé da minha presença digital e de todos os cursos que eu trabalho, todos os treinamentos que eu faço. Eu sempre estarei falando de Exepaz em algum lugar. Se me entregar um microfone, se me pedir para falar, vai ter Exepaz, porque Exepaz é a minha vida. É a minha missão, é meu propósito. Então vamos junto agora. Vou chamar aqui a Tainá, deixa eu só, que ela é Master Exepaz, tá, gente? Ela é psicóloga e Master Exepaz, que ela fez a minha certificação Master. Já te chamei. Já te chamei. Vê se ela entra. Vamos ver. Só virar a câmera. Aê! Aqui. Seja muito bem-vinda, querida, à nossa Hora Exepaz. Prazer te receber aqui pela segunda vez, né? Tem um tempão que a gente fez uma live junto com outra aluna, Master Exepaz, e agora sozinha é a primeira, né, Tainá? É a primeira, e eu agradeço desde já o convite, a confiança e a oportunidade também de conseguir falar para muitos profissionais como é possível oferecer educação sexual e emocional dentro da clínica também. Maravilha. Tainá, já começa aí. Acho que meu batom fez aqui. Já começa aí se apresentando para as pessoas, quem é você, onde você mora, o que você faz, como a gente se encontrou. Vai se apresenta aí para as pessoas, como você achar melhor. Beleza. Bem, eu sou a Tainá Bittencourt Gondim, atuo na clínica como psicóloga há aproximadamente 3 anos. E desde o início da minha carreira profissional, eu encontrei a Leiliane nas redes sociais, né, indicada por uma conselheira tutelar. Comecei a seguir, acompanhar, e assim que ela lançou a certificação Master Exepaz para profissionais, eu falei, eu preciso desse curso, eu preciso me capacitar, porque começaram a chegar muitos casos de vítimas de abuso, assim, que me relatavam depois de algumas sessões, já adultos, adolescentes, e aí como conduzir esses casos, como agir? Então, eu me capacitei, me certifiquei, os estudos não pararam, né? A gente continua. E aí, agora, cada vez mais focada nesse assunto, foi muito bom, porque eu encontrei realmente o meu nicho, a minha missão. Embora eu atenda, né, outros casos também, mas agora, por conta da divulgação,
desse trabalho, as pessoas me procuram mesmo para atendimentos de vítimas de abuso sexual, tanto criança quanto adulto. Também, depois da certificação, consigo dar supervisão de casos para profissionais, psicólogos, que estão também sem saber como conduzir um caso, como orientar a família. Que mais? Produzir já um e-book para pais e professores. Está no forninho. Tem também jogos para crianças sobre educação sexual e emocional, porque nós sabemos que as crianças aprendem brincando. Não tem como sentar uma criança de 5, 6 aninhos ali no sofá e falar, é assim, assado. Ela não vai guardar. Nada de palestrinha para criança. Criança não tem que ouvir palestrinha. Não mesmo. E aí também, como psicólogo, nunca não pode parar. Tenho me capacitado também como atuar com os traumas de abuso. Então, eu estou fazendo uma nova formação em psicologia para trabalhar o reprocessamento desse trauma, porque quando ocorre um trauma, o sistema nervoso pode ficar bloqueado, juntamente com a imagem inicial, original. Então, os pensamentos, fantasias e os sonhos também ficam vinculados ao evento que o causou. Dessa forma, o conteúdo mistura, né, os elementos da realidade com a fantasia. Então, o EMDR, que é essa abordagem da psicologia, promove o desbloqueio desse trauma, com os movimentos bilaterais semelhantes ao do sono REM, quando nós já estamos lá naquele sono mais profundo. E isso tem causado, assim, um grande desbloqueio nas minhas pacientes adultas, crianças. Maravilha. Tainá é essa, gente. Estuda, aplica. Sempre chegam casos para mim de supervisão, eu indico para a Tainá, também para outras Masters e Paz que dão supervisão. Porque se aqui tem psicólogos, você quer supervisão, eu realmente não tenho como mais, não tenho agenda, 3 anos aí não tem. Mas a gente tem as Masters e Paz que estão sempre estudando, que se destacam nos estudos, no compromisso. A gente sempre está indicando. Já indiquei vários casos para a Tainá, né, Tainá? Vários já indiquei. E realmente ela dá supervisão e tem capacitação para isso. Fico muito feliz demais. Tainá, mas vamos lá, vamos começar trazendo essa dificuldade que os psicólogos têm, que os psicanalistas têm, terapeutas têm, quando o assunto é abuso sexual. Chegou na clínica uma suspeita, chegou na clínica um caso. Como a gente, né, como psicólogo, como a gente pode entender melhor essa vítima, como a gente pode... Eu quero que você comece a falar, que a gente vai conversando realmente, uma conversa, não um bate-papo, mas uma conversa realmente centrada nas técnicas, intervenções e tudo mais. Mas na sua prática, assim, qual é o primeiro ponto que você observa, que você destaca, que você quer trazer para a gente aqui quando o assunto é atender vítimas de abuso ou de suspeita de abuso? Primeiro ponto que eu acho muito essencial para a nossa profissão enquanto psicólogos é o acolhimento. Saber acolher de forma que o paciente crie aquele vínculo com você e não sinta que é mais um lugar que ele vai falar e não vai ser, e a sua palavra não vai ser validada. Então, ele precisa sentir que a palavra dele tem voz. Porque às vezes ele já comunicou de várias outras formas e não foi acreditado. Então, quando o paciente está na minha frente, eu demonstro isso não só através de palavras, mas que eu acredito nele. E que eu estou ali para andar junto com ele essa caminhada e que ele consiga, de alguma forma, elaborar todo esse sofrimento. Então, o primeiro passo é o acolhimento. Segundo, as intervenções que a gente precisa, que ele consiga falar daquilo, que ele consiga, num determinado momento, realizar a denúncia, porque a gente sabe, né, Liliane, que muitos pais de crianças abusadas, ou mesmo pessoa adulta, elas têm muito medo de realizar a denúncia. Então, ali, dependendo, né, a gente vai conduzindo com esse laço psicoterapêutico, eles vão sentindo que é necessário realizar a denúncia para que outras crianças, outras pessoas não sejam vítimas, porque o abusador normalmente não faz só uma vítima, ele tem várias vítimas. Então, eu sempre costumo explicar que quando nós denunciamos o abusador, nós não estamos nos envolvendo com a justiça, nós estamos salvando milhares de vítimas.
Então, esse é o segundo ponto que é muito importante. E também, quando a vítima consegue denunciar o abusador, faz parte do processo de cura dela. É um dos passos de cura, né? O primeiro é procurar ajuda, contar a alguém, e os seguintes, né? É conseguir denunciar, conseguir seguir a vida, fazer novos projetos, elaborar sonhos, continuar dali para frente, né? Sim. A gente percebe também, na maioria dos psicólogos, que eu já dei supervisão para vários psicólogos, para terapeutas, para pediatras, pessoas que trabalham no contexto da clínica, né? E a gente percebe que a maioria não tem o conhecimento básico sobre a questão do abuso e muitos atuam na clínica. É um psicólogo muito bom, é uma psicóloga muito boa, mas para a demanda de abuso tem algumas limitações. Por quê? Porque a gente sabe que a faculdade, ela não, a maioria delas, maioria mesmo, maciça, não nos preparam para esse tipo de demanda, que é uma coisa que eu sou muito inconformada. Já mandei mensagem para o CFP, para CRPs, já que eu falo assim, isso não tem como, é a mesma coisa de um psicólogo passar pela faculdade sem ouvir falar de depressão, entendeu? Sem entender como é que vai atuar em casos de depressão, de ansiedade, é a mesma coisa. Porque o número de pessoas que foram abusadas é muito grande. O número de crianças que são abusadas adolescentes é muito grande. E aí chega alguém na clínica, chega na minha clínica alguém e eu não tenho noção, porque, Tainá, muitos psicólogos não sabem nem o que é abuso sexual. E são bons profissionais que trabalham até o acolhimento e tal, mas muitas vezes, até nessa fase de acolhimento que você falou que é tão importante, eles... Ô, Tainá, tá um ruídozinho. Você tá usando fone? Não. Oi? Som. Quando você cala, fica um ruído. Tem algum ventilador? Não. Tá tudo desligadinho aqui. Então deve ser Será algum que é a conexão? Não sei. Não, é um barulho como se a gente conversando assim no fundo. Aí quando você fala, para. Mas tudo bem. E aí, na fase de acolhimento, alguns falam algumas frases que jamais deveriam ser faladas. Né? Vamos comentar um pouquinho sobre essas frases, né? Eu posso falar uma, você pode falar outra, enfim. Mas existem frases, atenção, psicólogos, terapeutas, quem atua na clínica, não importa o contexto, tem frases que jamais você deve falar para a vítima de abuso, certo? Uma delas é que muitos casos que eu já atendi, os psicólogos falaram, psiquiatras falaram para as vítimas. Você tem certeza que isso realmente aconteceu? Será que não foi um sonho? Porque nessa idade aí, que você fala do abuso, é muito fácil a criança confundir com sonho e achar que aconteceu, confundir a fantasia com a realidade. Essa é uma frase típica, sabe? Que jamais você deve falar no seu atendimento. Jamais você que está aqui. Não importa. A vítima pode contar uma história absurda, pode parecer até uma história que você fala, não, aqui está parecendo até uma psicose. Entendeu? Não pode falar jamais nenhuma frase ou nenhuma menção que gere ou que transmita alguma dúvida. Muito pelo contrário. Crença absoluta no que a pessoa está falando naquele momento. Esse é o ponto. Aí, no decorrer das sessões, aí vai analisando e tal, mas jamais qualquer dúvida deve ser transmitida. Oi? Oi? Voltou. Voltou. Exatamente isso, Liliane. E outra questão também importante é a gente desvalidar aquilo que o paciente fala, mas só foi isso que aconteceu? Isso não é abuso. Então, a base, como você falou, é saber o que é abuso sexual. Que não precisa ter penetração, como muitos, o senso comum acredita e muitos profissionais acreditam. Eu mesma não sabia diferenciar, eu não aprendi isso na faculdade. Eu fui aprender isso depois com o seu curso. Saber diferenciar o que é um abuso. Gente, um olhar pode ser um abuso. Você expor a
criança ou adolescente a cenas pornográficas, a nudes, contar piadas erotizadas na frente da criança já pode ser considerado um abuso. Entende? Então, assim, nunca menosprezar a fala do seu paciente. Mas foi só isso que aconteceu. Foi só uma passada de mão, isso é um assédio. Aí a gente usa aquela palavra para amenizar as coisas. Isso é um assédio. Isso deixa o paciente, a vítima, em estado de mais, assim, dor da rejeição por alguém profissional. Outra coisa, Leiliane, lembrei agora de um profissional que falou o seguinte para a vítima. Ah, mas bem que você estava gostando, né? Você já estava ali numa certa idade, 10 anos, estava gostando? Profissional, psicólogo. Sim. Você estava gostando, não estava na idade de paquerar. Quando que essa vítima vai falar de novo para alguém? Uhum. É muito sofrimento, é muita dor. E então, às o vezes... conhecimento vai salvar os nossos pacientes de serem revitimizados. Exato. E o que Eu fico acontece? sempre muito bem claro nas palestras que eu faço para pais, professores. O conhecimento salva. Não tem como prevenir sem conhecimento, né? Impossível. Impossível. E aí, o que acontece? Atenção, essa aqui, pegando o gancho da Tainá, que já atendi vários casos assim também. Pegando o gancho aí, Tainá. Muitos psicólogos e quem atende as vítimas começa a amenizar e dizer, não, só foi um assédio, não foi um abuso mesmo, como uma forma de consolar a vítima. A intenção é boa. Como uma forma de falar assim, olha, não pense que você foi abusada, não foi tudo isso, não. Sabe quando o menino cai e começa a chorar, a mãe, não, nem caiu. A criança engole o choro e fala, eu não caí mesmo, não. Eu tô achando que eu caí, não doeu tanto assim, não. Então, a gente, quem tá de fora, quem não conhece da dinâmica do abuso, o que acontece no psiquismo da vítima, ô Tainá, tenta baixar o volume do teu celular, que eu acho que é o eco da minha voz. Pronto. Deixa eu ver agora. Melhorou. Quem me deu a dica foi... Deixa eu só agradecê-la aqui. Ai, perdi aqui, que eu li aqui, alguém colocou no comentário. Eliane, deve ser o volume dela que está alto e está dando eco da sua voz. Eu não sabia que bom, dessa. Muito obrigada. Obrigada, depois eu encontro aqui. E aí, o que acontece? É uma tentativa do psicólogo, tanto para criança quanto para adolescente, e até para a vítima abusa dizer não, para a vítima abusada, dizer não foi abuso, não. Olha, veja, só foi isso, como se fosse um esclarecimento que a vítima está fazendo um alarde muito grande, sendo que foi algo que nem aconteceu. Que isso não é aceitável em nenhuma situação que a vítima traz, em nenhuma situação que o paciente traz. Porque se a pessoa traz com sofrimento, ela já passou pelo sofrimento. Entendeu? Já está ali instaurado. Se ela interpretou de tal forma ou tal forma, não interessa. Igual, por exemplo, a forma que interpreta a ação da nossa mãe em algum momento da nossa infância. Talvez a nossa mãe não fez uma coisa, mas aquilo foi dentro de mim. Então, eu não vou diminuir o acontecimento, porque, escuta isso aqui, anota. Diminuir o acontecimento não diminui a dor. Não é matemática diretamente proporcional. Como a gente coloca na clínica, né? A representação, que é o acontecimento, está lá no inconsciente, e até no consciente também, e o afeto está aqui. O afeto é esse sofrimento. Não sou eu diminuir a representação que eu vou diminuir o afeto. É a mesma coisa de falar para um paciente ansioso. Não precisa ficar assim, calma. É só uma apresentação que você vai fazer. É só uma palestra, não é a Terceira Guerra Mundial, não. Como tem gente que fala assim na clínica. Então, assim, portanto, jamais diminua em nada. Você não vai se apegar na clínica. Pode ser criança, adolescente, adulto. Você não vai se apegar ao que aconteceu, mas a narração que o paciente traz. Mas o que a criança traz. Então, a fala do paciente é o que na clínica? A fala do paciente é
o norte da clínica. O que a gente tem de material na clínica é a fala do paciente. Não é verdade, Tainá? Exatamente. Porque é a forma como a pessoa sentiu aquilo. Então, às vezes, as famílias chegam para mim, mas será que é verdade? Eu não acredito em tudo que ele fala. Mas na clínica, a gente trabalha com o que sai através da fala. Então, se está saindo, é porque a experiência dela foi essa. O sofrimento dela foi esse, entendeu? Sim. E Muito aí, importante validar a fala do paciente. e esse validar não é só ficar terapeuta lagartixa não, tá, gente? Porque não há espaço hoje na clínica para terapeuta lagartixa. O que é terapeuta lagartixa? Que fica só. Sabe mais sobre isso? Só lagartixa que fica assim, ó. A pessoa precisa, principalmente a vítima de abuso, ela está expectante. Anote isso aí, é muito importante. A vítima de abuso está expectante para o que você vai falar. Porque ela já espera ser invalidada, ser descredibilizada, vir alguma questão de dúvida. Então, quando a vítima traz algo, um adolescente, um adulto traz algo, e você fala assim, por exemplo, são até frases que eu sempre usava na clínica de acordo com cada caso, né? Imagina o quanto tenha sido difícil para você. Né? E a pessoa falava assim, nossa, Leliane, você é a primeira pessoa a tentar imaginar o quanto foi difícil para mim. Entendeu? É uma frase de empatia. Eu imagino o quanto tenha sido difícil para você. De fato, você não merecia. Ninguém merece isso. Realmente, a culpa é toda desse abusador, dessa abusadora. Porque a vítima já carrega o quê? O sentimento de culpa. Por uma vida toda, sentimento de inadequação. E essas frases colocam o paciente, é como se tirasse um peso que eles carregaram sem necessidade. E dali para frente a vida começa a desenrolar, porque eles foram entendidos, foram compreendidos na sua mais profunda dor. Faz toda a diferença no tratamento clínico. Exato. E sempre que for atender uma vítima de abuso, deixe claro, pode ser criança, adulto e adolescente. Certo? Sempre. A culpa é toda do abusador. Você não teve culpa nenhuma. Você era uma criança indefesa. Você era um adolescente vulnerável. Você sabia que a lei considera o adolescente vulnerável? Ou seja, um adulto tem capacidade para falar algo para você e te convencer que você está certo, que você está errado, te convencer que você está gostando, certo? E isso é uma ferramenta dos abusadores, é implantar em você esse sentimento que você está tendo agora, que você está tendo desde quando foi abusado. Mas eu quero deixar claro para você, e eu estou falando isso aqui não é para te confortar, não, eu estou deixando claro para você porque é o que os estudos dizem, eu não estou inventando isso agora. A culpa sempre é do abusador. Aí eu dava, inclusive, fazia uma psicoeducação, uma conscientização da vítima. Eu falava muito, principalmente adolescente, que falava, não, mas eu já tinha 14 anos. Eu já tinha, eu sabia o que tem. Eles ficam convencidos, porque o abusador faz isso, né, Tainá? Ele convence a vítima, quando é adolescente, de que a vítima está gostando. Então, esse fato de eu estar gostando do abuso, e sim, a criança pode sentir prazer na hora do abuso de acordo com como ela é tocada, conforme ela é tocada. O adolescente pode sentir prazer. E aí, quando eles sentem prazer, a culpa faz o quê? Se agiganta. Você já teve algum caso de vítima que teve prazer no abuso? Deixa eu pensar aqui. Tive sim, Liliane. E realmente, a culpa era imensa. O medo de contar para a família, porque vão me culpar também, né? Não vão acreditar em mim, vão me chamar disso, daquilo. E o que eu vou fazer agora? Minha mãe vai brigar comigo. E aí foi todo um trabalho, né? Até conseguir com que a vítima compreendesse que ela precisava contar para a família, porque a gente precisava cuidar dela em todas as formas, não só dentro da clínica.
Então, o trabalho de orientação com a família também é ali um laço a ser conquistado dia a dia, não é uma vez a cada 4 semanas, como a gente aprende lá na faculdade. Depois de 4 sessões, você faz uma devolutiva com os pais. É ali, quando você entrega o paciente para a família, quando chega na recepção, já vai criando essa confiança. Para os pais te perguntarem a qualquer momento. E para quando a gente precisar tratar de assuntos sérios, que muitas vezes eles nem imaginam que possa acontecer, a gente consiga que eles confiem na gente e sigam as instruções que devem ser seguidas, né? Uhum. Tem uma... Eu vou começar aqui já... Para quem está assistindo aqui, quem for psicólogo, terapeuta, e quiser quiser tirar alguma dúvida da sua clínica, do seu fazer psi, da sua atuação, coloca aqui pergunta que a gente vai continuar trazendo os pontos e respondendo pergunta, tá? Mas olha só Legal. aqui, olha o que a Michelle colocou. Era assim com as psicólogas que eu fazia terapia. Graças a Deus, eu encontrei uma terapeuta diferenciada que me acolheu e me ajuda até hoje. Então, era assim como eu estava falando aqui, como a Tainá estava falando, tudo errado, né? E, infelizmente, acontece muito. E é a falta de conhecimento mesmo, né, Leia? Como você disse, não é por mal, Não. é no intuito de ajudar. E foi nessa falta de intervenção que eu sentia, né, nos meus atendimentos, eu preciso de algo a mais, eu preciso oferecer algo a mais para os meus pacientes, que eu fui atrás de estudar a outra abordagem, tem sido muito eficaz. Olha só aqui, que era um tema que eu já ia entrar agora, e aí a Regiane coloca isso aqui, e é sobre isso que a gente tem que falar. Inclusive, eu fiz um roteiro para um Reels ontem, já fiz o roteiro para esse Reels, que é isso aqui, ó. Isso é real, com mais de 30 anos, de 30 depois de meses, consegui finalmente falar sobre o abuso em terapia. Depois de 30 anos e meses, conseguiu falar sobre terapia, sobre o abuso na terapia. E a profissional fez pouco caso, me deu a entender que ela quis dizer, mas ainda não superou isso. E por que isso acontece muito na clínica? E os profissionais que estão aqui fiquem muito atentos. Muitas vezes você está com um paciente e está trabalhando muitas questões. Chega numa questão que você não tem muito conhecimento. A insegurança muitas vezes leva a movimentos inconscientes até, viu? Inconscientes e conscientes de que não é para mim, eu estou insegura, vamos pular essa demanda. Então, a terapeuta não falou, mas para ela, a terapeuta deve ter falado outra coisa ou reagido de uma maneira que para ela já deu a entender que... E você ainda não superou isso ainda? Então, teve algo para a paciente sentir isso. Teve alguma reação ou alguma intervenção para a paciente chegar nessa conclusão. E diferente que se ela tivesse conhecimento, estivesse segura para trabalhar com esse aspecto, jamais passaria essa impressão. Jamais. Porque já seria o quê? Jamais. Tem algo aqui muito importante. E, gente, muitas questões traumáticas nossas, muitas fragilidades nossas, muitas limitações nossas têm a ver com abusos sofridos na infância e na adolescência. Então, E muitas vezes nem é lembrado durante a vida, né? Exatamente. Não é. E aí, a gente como psicólogo, terapeuta, a gente não conhecer de maneira profunda, e eu falo profunda mesmo, as questões do abuso, as questões da sexualidade desde a infância, Tainá, é ou não é um prejuízo para a clínica? Para o paciente? Demais. Porque, assim, o relato do paciente não está só no que ele relata, está nas entrelinhas, naquilo que é quase que impossível de se observar. Mas o psicólogo preparado e atento, realmente entregue aquela sessão, ele vai notar, ele vai capturar. E por mais que o paciente não queira trabalhar essa demanda naquele momento, o psicólogo vai saber conduzir e no momento certo o paciente vai conseguir falar e trabalhar essa demanda. Exatamente. Vamos lá aqui, deixa eu ver se tem alguma perguntinha para a gente falar também sobre atendimento das crianças. Algumas psicólogas só ouvem e não falam nada. Administração, assunto lugar de lei. Não, gente, não tem espaço para essa clínica mais. Não dá.
minha psicóloga me dispensou e passou para outra psicóloga. Pronto, Michele, esse foi outro Reels que eu vou gravar também. Que tem uma coisa que está me preocupando, e eu entendo, porque na psicologia tem uma máxima: eu não dou conta de uma demanda, eu tenho que passar, porque eu não posso atender sem dar conta. Só que, quando é caso de abuso, isso é muito complicado. Por quê? Eu tô com essa psicóloga há um tempão. Quando eu toco na parte de abuso, ela me passa para outra pessoa, né? Outra coisa, o que tem me preocupado é esse encaminhamento compulsório. Se, independente se você está aqui e recebeu ou nunca recebeu o caso de abuso, você precisa conhecer sobre isso. Por quê? Porque tiveram vítimas que o abuso foi descoberto porque eu tive uma leitura, foi relembrado, enfim, e foi a vítima, meu paciente e minhas pacientes, né? Foi um homem que aconteceu por isso e várias meninas, tinham sido abusadas, mas não queriam tocar nesse assunto. Só que a forma que traziam algumas situações da infância, a forma que traziam algumas dificuldades, alguns tipos de ansiedades, sintomas ansiosos que tinham uma ligação muito íntima com questões da sexualidade, aquilo me acendeu o alerta. Então, já fiz intervenções que, de alguma forma, bem sutil, estimulasse esse paciente, preparasse esse paciente para ele trazer essa demanda que estava represada. E aí, depois de algumas intervenções, era impressionante, Leiliane, eu pensei de trazer isso, mas tem umas 4, 5 semanas que, depois da sessão, assim, tal, eu tô com muita vontade de trazer algo para você. É muito difícil para mim, mas eu vou trazer. Porque tiveram intervenções intencionais a partir da minha percepção dos comportamentos que o paciente vem trazendo há meses na terapia, há semanas na terapia. Então, eu colocava no plano terapêutico dele, né? Estudava o traço do caso clínico direitinho e fazia essas intervenções. E trazia e libertava as pessoas. E muita coisa eu começava a andar. Porque estava ali, ó, travada. Por isso que, assim, é imperativo quem trabalha com atendimento clínico, psicólogo, psicanalista, terapeutas e tudo mais, terem conhecimento aprofundado na dinâmica do abuso, porque muito paciente seu tá todo travado por questões do abuso, inclusive a trava é tão grande que não traz nem para você na terapia. Exatamente. E o perigo de uma intervenção errada ou falta dela vai deixar esse paciente prisioneiro dessa dor pro resto da vida. Uma coisa importante a ser falada, assim como os adultos também não trazem muitas vezes, na palavra, diretamente, as crianças expressam de várias formas. Às vezes elas não vão relatar o abuso sexual pela palavra, mas elas vão relatar pelo comportamento, mudança repentina de comportamento, uma agressividade ou um medo excessivo, uma vergonha excessiva, criança que era muito dinâmica, de repente não quer mais participar de nada, mudança no desempenho escolar, que era muito interessado em ir para a escola, em participar, em fazer tarefa, tirava boas notas, de repente tem ali uma queda do rendimento escolar. Ficarmos muito atentos. Temos professores capacitados também, né, Leiliane, que estão atentos, conseguem abordar os pais de uma forma assertiva e conseguem chegar, né, descobrir a causa, porque não adianta nós trabalharmos baixo desempenho escolar, vamos mudar a rotina. Dificuldade na alimentação, alteração no sono, na alimentação, agressividade, vamos trabalhar em cima disso. Se nós não descobrirmos a causa, nós não teremos sucesso. Porque pode até melhorar naquilo, mas vai deslocar para outro lugar. E a criança vai continuar em sofrimento, além de continuar a ser abusada. Tem todas essas questões relacionadas também. Olha o que a Ariane colocou. Quando ouvi vocês dizerem sobre minimizar a situação, claramente voltei ao momento em que a psicóloga reagiu exatamente assim pelo abusador ser o companheiro, como se não considerasse um abuso. Muitos profissionais também não conhecem do abuso, do estupro marital, do estupro conjugal. Pode ser casado, 20 anos de casado. Se forçou sexo, se forçou algum ato de invasão do corpo do outro, é estupro marital. Não se refere à relação sexual, é estupro marital. Que é abuso, que é violência, que prejudica da mesma maneira. Agora, vamos lá.
Olha aqui, a Margarida, maravilhosa, está aqui. A Margarida, aluna nossa também da certificação. Tive uma psicóloga que me disse que se eu não contei a ninguém era porque eu estava gostando. Como isso me deixou desprotegida. Tem de tudo, gente. Tem de tudo por aí, vocês não imaginam. Mas, vamos ver aqui. Fibromialgia tem a ver com abuso sexual? Tem também. Só que não somente, tá, gente? Então, o abuso sexual tem várias consequências. Justamente nesse ponto agora eu quero entrar com vocês, pegando o gancho de Tainá sobre essa questão dos sinais da criança. Por quê? A fibromialgia é uma doença, né, que ela tem muito de ordem emocional, principalmente, assim. Então, abuso sexual pode ser também um agravante nessas questões da fibromialgia e outras doenças no nosso corpo, né? Tanto corpo quanto mental. Se tratando de criança e adolescente, para a gente agora afunilar em criança e adolescência, educação sexual na clínica e como atender essas vítimas, como bem a Tainá colocou, a gente precisa ter um cuidado muito grande, que é em relação a, por exemplo, a criança está muito agressiva, a criança não está de cumprir acordo nenhum, a criança está batendo nos irmãos. Muitos profissionais vão logo para a investigação de TOD, se ela está muito inquieta, TDAH, ansiedade, raro ou quase nunca eles cogitam a possibilidade de abuso sexual. Na verdade, Tainá, a gente que está com vários profissionais sempre. E aí, na clínica, a gente descobriu um caso de abuso porque a criança, do nada, que nunca é do nada, estava muito agressiva. Aí a mãe é desobediência, rebeldia, não sei o que, a professora deve ser TDAH ou TOD, ou os dois juntos, ou não sei o que. Tá. Era abuso. Se eu não tenho uma leitura de abuso, eu vou olhar os sinais, a criança vai dar sinais claros, eu vou cogitar tudo que todo mundo sempre cogita, inclusive o que a faculdade nos ensina a cogitar. As hipóteses diagnósticas que a faculdade nos ensina, abuso não está lá não, na maioria. Tua formação também foi assim, Tainá? Igualzinha. E aí, mesmo perguntando, Leiliane, para os professores, doutores, né, excelentes professores, não se tinha essa informação. Não tinha um estudo profundo a respeito disso. A gente precisa buscar fora mesmo, sabe? Porque senão a gente vai tratar outra coisa, vai medicalizar a infância, que é o que tem acontecido demais, por conta desses diagnósticos, né? Exatamente. E aí essa criança que está gritando com o seu comportamento, gritando essa situação de abuso com esse comportamento, ela é colocada como ela tem um problema, ela tem um transtorno, certo? Ou realmente ela é agressiva, então, olha, bota limite, viu? Aí tem psicólogos que falam, olha, umas boas tapas na bunda resolve. Ih, de casa assim, ó, que já chegaram para mim. Tira o celular, tira o tablet, tira aí começa a tirar da criança, vamos dizer assim, privilégios para a criança se comportar bem. Esse é um erro, mas tão gritante, tão anti-ciência em todos os aspectos, mas que se repete muito na clínica, onde muitos profissionais colocam a criança como problema e os pais como a vítima. Coitado desses pais, né? E sendo que a criança, em muitos casos, está sendo vítima de quê? De bullying, de abuso sexual, de exploração sexual. Vocês viram, inclusive, eu vou fazer um post sobre isso, tá? Um adolescente que fez 30 crianças, pelo menos 30 crianças de escravas sexuais. Um adolescente de 14 anos. Entrava nos jogos e, inclusive, pedia fotos nuas, vídeos nus, e as crianças mandavam para ele. E, em
alguns vídeos, sabe o que ele pedia, gente, para as crianças fazerem? Se cortarem, escrevendo o nome dele, inclusive. Se cortarem. Induziu uma criança ao suicídio. Isso em jogos. E aí essa criança sofrendo isso, e aí começa a ficar agressiva, respondona, batendo, sabe? Vai para um profissional. A escola já disse que o aluno é problemático. Os pais não estão estabelecendo limite, porque para ser assim, os pais estão colocando limite. Aí vai para o psicólogo, olha, TOD, TDAH, hiperatividade e tal. Mas qual é a causa? Na sexualidade, abuso, exploração sexual. Mas se a gente não tem essa percepção, não vai nem cogitar. E aí está um grande... Quando, na verdade, a criança está usando tudo isso como meio de se comunicar. Porque as violências sofridas na primeira e segunda infância vão levar traumas para o resto da vida. Então, assim, a gente precisa entender as formas de comunicação da criança sem podar, para que ela não se torne um adulto inseguro. Porque cada vez que nós calamos uma criança, quando tiramos o celular, o videogame, quando punimos, ela vai entender o quê? Eu me comunicar não vale nada. Eu não tenho voz. Eu não preciso ter voz. Eu deixo de ser eu mesma para ser o que o outro quer. E com isso, passa uma vida toda entre relacionamentos abusivos, já na adolescência, amizades tóxicas, na vida adulta com companheiros abusivos, sofre todo tipo de violência doméstica, inclusive o estupro marital. Por quê? Porque lá na infância não foi ouvida numa forma de pedido de socorro. A birra, a agressividade é um pedido de socorro de alguma necessidade que não está sendo atendida. Então, quando eu converso com pais, com professores, eu explico e a maioria me agradece depois, Eliane, sabe? No pós, no feedback. Nossa, Tainá, aquilo que você falou abriu minha mente. Agora, quando minha filha faz a birra lá no parque, ou no supermercado, ou em casa, que não quer colocar tal roupa, eu paro e penso, pera lá. E aí eles começam a mudar a dinâmica familiar, o relacionamento com aquela criança. Pense se a maioria dos pais, professores, conseguirem compreender isso, o desenvolvimento infantil, a maturação cerebral, a diferença que teremos daqui, nas próximas gerações, porque as crianças estão sendo criadas assim, vão reproduzir isso para os seus filhos, para os seus netos. E essa é a nossa luta diária, né, Lilian? Exatamente. Olha aqui outra aluna falando, né? Estou no 9º semestre de psicologia e nunca foi falado em nenhuma disciplina sobre abuso sexual. Ela só falta um semestre para terminar o curso. Nunca foi falado sobre abuso sexual, sendo que no Brasil a gente tem por ano mais de 500 mil vítimas. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a estimativa é que seja 882 mil vítimas por ano. A gente não tem esse número em outra patologia aqui no Brasil. Em abuso tem, mas os profissionais não são preparados. Eu não consigo entender. Tenho várias suspeitas, que eu não vou nem falar aqui, mas é algo muito surreal. Muito surreal. A gente tem... Não dá para aceitar, né, Liliane? Mesma coisa, eu fiz psicologia sem ouvir nada sobre cérebro, sobre psiquismo. A gente tem uma vítima topando na outra todo dia. Como assim a gente não é preparado para isso? Gente, tem angu aí. Tem angu aí. E é grande. Grande, viu? Vamos lá. Tainá, vamos falar aqui sobre alguns passos básicos, né, para atendimento na clínica sobre essa criança vítima de abuso, esse adolescente, educação sexual. Nós temos 13 minutinhos. Tainá, 10 em ponto tem que sair. Porque ela tem trabalho, né? Ela não é igual a mim, gente. Ela trabalha, tá? Eu não. Fico só fazendo live na minha vida. Aqui meus filhos falavam, a senhora só faz live, nem trabalha. Falando com os alunos no Zoom, nem trabalha.
Eles viviam na clínica, né? E esse teu trabalho é, olha, de um valor inestimável, pode ter certeza. Aí eu explicava pra eles, entendi. Gente, ó, vamos lá. Eu vou falar algumas coisas que você falou, você tá indo, tipo um bate-bola. Receber uma criança vítima de abuso confirmado, tem que ter denúncia, tá? O psicólogo, ele é obrigado, é denúncia, é notificação compulsória. Tem que fazer a notificação e tem que preencher ficha SINAM. Quem é profissional de saúde tem que preencher a ficha SINAM, tá? Fazer o acolhimento da criança. Fala outra coisa aí, Tainá. Para eu continuar, para a gente batendo bola aqui. Denúncia, notificação compulsória, acolhimento da criança, acompanhamento dos pais, se não com a gente, mas com alguém incapacitado também. Que além da criança, os pais precisam de psicoterapia ou os responsáveis para que eles não abandonem o tratamento, né? Exato. Outra coisa, vai pensando no outro enquanto eu falo essa. Outra coisa, gente, que é um erro homérico dos psicólogos, terapeutas, é reduzir a criança ao abuso sofrido. Ele entra numa via frenética de descobrir se o abuso aconteceu ou não. Por quê? Porque os pais chegam, olha, eu trouxe aqui porque eu quero descobrir, eu tô suspeitando, eu quero descobrir se o abuso aconteceu, eu preciso descobrir isso. E aí, muitos psicólogos mergulham nesse desespero dos pais e junto com os sintomas dos pais e com a demanda dos pais, eles ficam assim, ó, eu tenho que saber como é que eu faço para descobrir. Você não está ali para descobrir se o abuso aconteceu. Essa é uma função dos órgãos de investigação. Você, como psicólogo, você vai trabalhar a criança, todas as demandas dela, inclusive essa suspeita de abuso. Não estou dizendo para você ficar, então vai, quando vier. Não, você vai ser mais intencional. Por quê? A criança fazendo algo de abuso, você vai fazer um relatório, certo? E esse relatório pode, inclusive, ser muito bem utilizado para afastar essa criança desse abusador, possível abusador, abusadora, enfim. Só que você não pode entrar nessa pilha de... Porque tem psicólogos que pressionam a criança para falar alguma coisa. Por quê? Porque ele se vê na pressão de mostrar serviço para os pais. Eu sou um bom psicólogo se eu descobrir se foi ou não abusado. Não entra nessa. É furada. Vai prejudicar todo o tratamento. Sabe quando... Até eu lembro quando meus filhos eram pequenos, que eu chegava na pediatra, eu falava assim, doutora, meus filhos eu acho que estão com isso, isso, isso e isso. E eu acho que o melhor para eles realmente é esse antibiótico, esse antialérgico, porque eles já se dão bem com esse, e também esse Sorine, e fazer pelo menos umas 3 nebulizações. O que a senhora acha? Aí ela, eita, uma pediatra aqui, que bom! Bem onda, né? Aí eu, não, eu tô falando assim. Eu falei, não, ela não, ele relaxa, as mulheres sabem tudo pros filhos, só trazem só para pegar a receita. Então, muitas mães chegam pro psicólogo, chegavam para mim como eu chegava para minha pediatra. Olha, isso, pode passar isso, que ele se dá bem. A pediatra não pode isso. É mesmo? Então tá bom, Leiliane. Não, eu vou investigar, eu vou analisar, porque a profissional é ela. Então, o psicólogo tá aqui. O profissional é você. Você vai acolher os pais. Eu entendo, vamos sim. Vocês têm razão nisso. Exato. Contem comigo. Precisamos dar as mãos. Olha, tem que falar para os pais. Esse tratamento é fundamental, a participação de vocês. Nós trabalhamos aqui a 6 mãos, eu, o pai e a mãe. Vamos dizer que o pai e a mãe estão lá na anamnese. Então, nós vamos aqui juntos e tal. Tudo que for da minha parte realmente será feito. O que for da parte de vocês, eu vou estar aqui informando a vocês. Vou estar acompanhando vocês em todos esses processos. Não se preocupem, nós trabalhamos sim com técnicas científicas, com manejo clínico, com toda a ética para realmente cuidar da sua criança, dar essa segurança para os pais e incluir os pais nesse tratamento. Mas não entre nessa aqui, eu tenho que descobrir, eu tenho que descobrir, eu tenho que descobrir, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E aí tem psicólogo que fala mais de abuso do que a própria criança ou adolescente. E eles ficam assim, ó. Por quê? Porque os pais já estão assim. A criança já está assim, porque os pais já estão assim, só falando desse abuso com ela, só falando desse abuso. Aí vai pro profissional que só fala do abuso, só fala que ninguém pode tocar. Se alguém tocou, como foi que tocou? Lê o livro, lê não sei o quê, faz não sei o quê. E fica nessa pilha e esquece as outras demandas da criança. Que, trabalhando na
as demandas, tendo essa confiança, essa aliança, né, com a criança, aliança terapêutica com a criança, ela vai trazer, né? Vai trazer. E se eles soubessem o quão prejudicial isso é revitimizá-la a cada momento que você toca no assunto, querendo uma resposta, uma certeza, e deixar de atender todas as outras demandas emocionais, físicas, né, da criança. Todo o sofrimento que às vezes ela está passando em relação ao amigo, na escola, com outras pessoas. Exatamente. Olha a pergunta. Notificação compulsória? Sim, Sueline, com certeza. Inclusive, se a gente não notificar, a gente pode responder por crime, tá? Principalmente depois da lei Henri Borel 2022, do ano passado. Não notificar qualquer situação de violência pode ir até para a cadeia. É compulsória. E quando a família não quer denunciar abusador, você tem que denunciar. Você tem que falar, olha, e você pode falar, a denúncia será realizada porque eu sou obrigada a fazer isso, certo? Porque tem que notificar, a lei diz assim, ok? Então, deixar bem claro para a família desde o início, né, Leiliane? Por mais que eles não façam a denúncia, porque às vezes a falta de conhecimento faz com que a família acredite, não, mas é que ele não sabe que isso é abuso. Já recebi casos de supervisão assim, mas o fulano de tal não sabe que é abuso, é porque ele é meio assim, machista mesmo, é do tempo antigo. Deixa dar um tempo para a gente conversar com ele, para ele parar de fazer essas coisas. Sim, vocês podem ter essa oportunidade de conversar, mas eu não posso deixar de denunciar, porque a criança precisa ser protegida. E um ponto importante no preenchimento da ficha SINAM é a parte do nosso relato. Então, um relatório muito bem construído do psicólogo ou do assistente social vai ajudar a investigação a ser realizada e a não revitimizar essa criança, para que ela não precise ficar passando de setor em setor relatando a mesma coisa a todo momento, porque a gente sabe que a vítima cansa. Ela cansa e ela vai se recusar em algum momento. Então, ali, um bom relatório construído seu vai facilitar e favorecer muito o seu paciente. exato. E a gente tem que entender, amores, que quando a gente denuncia, a gente protege muitas outras crianças, porque um abusador raramente abusa uma só. E como ele faz parte da família, muitas famílias não vão querer denunciar. Só que não tem a opção não denunciar, não notificar. Não tem essa opção, principalmente para você que é profissional da saúde. Não tem. Para nenhum ser humano da Terra tem essa opção. Aqui do Brasil, vamos dizer assim. Porque notificação, ela é profissional, precisa notificar. É cidadão, precisa notificar. E é profissional da saúde, tem que preencher ficha SINAM também. Leiliane, como é que faz essa notificação? Você pode notificar no Disque 100, você pode denunciar no Conselho Tutelar, no Ministério Público, numa delegacia, mas e aí você vai preencher a ficha do SINAM e enviar para os dados lá, para o sistema do governo. Só baixar a ficha SINAM, você vai estar lá e você preenche, ok? Mas tem que ser denunciado. Esse é um ponto que muitos acham, não, mas e o sigilo da clínica? É claro, não há sigilo em caso de violências. Não pode. Criança e adolescente tem que ser protegido, tá? Vamos falar em 3 minutinhos aqui sobre educação sexual na clínica, como é possível a gente fazer? Essa é a parte mais gostosa, né? Através de músicas, canções, historinhas. Olha essa bonequinha de amigurumi, coisa mais linda que o Instituto preparou para mim, com o semáforo do toque. Aqui a criança tira e coloca. E quando ela coloca no lugar errado, ficar atento se é um sinal, ou se é só falta mesmo de conhecimento. Não também problematizar tudo. A criança, ela nos dá, assim, inúmeras condições de trabalhar com ela, né? Através de histórias, músicas. A Leiliane tem um monte de música lá no YouTube. Não é? E as crianças amam. Então, na clínica também eu trabalhava educação sexual. Primeiro, eu tinha uma prateleira baixinha, onde nela tinha os livros com a capa para frente. E aí tinha livros das emoções. Olha aqui, ó, desde a minha primeira clínica, olha aqui, ó. Eu tenho essa coleção que eu deixava lá. Ó, com vítima de abuso, já trabalhei a vergonha. Eu tenho muita vergonha. Por quê? Então, vamos ler a história desse gato da vergonha.
a raiva. Então, eu colocava lá ansiedade, essa coleção de sentimentos, numa altura que a criança pegava. E entre os livros, tinha também quais livros? Tinha. Eu deixei alguns livros, não estão aqui, os que ficavam lá. Mas, por exemplo, entre os livros lá, que eu deixava visível para as crianças, tinha livros de educação sexual. A criança, eu quero hoje ler esse livro. Eu gostei dessa família. Aí já começava a gente a conversar sobre. E aí a criança, olha só, por que ele tá assim? Vamos ver por que ele tá assim. Naturalmente. Você não vai fazer da sua clínica uma escola de educação sexual, mas você vai ter recursos disponíveis para que a educação sexual faça parte da sua clínica. Então, deixa livros disponíveis lá na clínica. Deixa bonecos disponíveis. Deixa os recursos disponíveis e a criança que vai ao encontro, né? Você chegar, bom dia, hoje eu vou ler esse livro para você. Não, jamais psicólogo infantil vai fazer isso, jamais, nem adolescente. Inclusive, com adolescentes, eu trabalhei muitas demandas de educação sexual, de educação emocional e prevenção ao abuso com esses líderes. Nossa, que é a parte das crianças, né? Eu falei, não, essa é a parte do consultório, de quem é paciente meu. Inclusive você. Você sabia que tem... A adolescente é mais resistente, né? Você sabia que tem adultos que amam essa parte? Porque eu queria quebrar isso nele. Tem adultos que amam essa parte aqui do consultório. Muitos deles já pegaram esses livros aqui e ficaram lendo durante a sessão. É mesmo de adulto. Eu falei, adulto. Então deixa eu dar uma olhada aqui. Quando eu falava isso, olha só, o manejo com o adolescente é uma delícia, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí começava a olhar e tal, e aí, inclusive um dia pegou esse do medo e leu e falou, eu me sinto como esse gato aqui, com esse medo. Tem uma figura aqui que ele tá, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa figura aqui, uma paciente minha, né, um adolescente. Era assim que eu me sentia muitas noites. Aí eu falei, por quê? Como ele, medo do escuro, medo da coruja e tal. Tinha outras corujas na sua vida, porque a adolescente já consegue abstrair. Tinha outras corujas, outras coisas na sua vida? Não, não era coruja, era um leão. Olha. E aí veio e relatou. Olha que maneira, que ferramenta poderosa, gente, são os livros, numa sessão. Exatamente. Eles conseguem se identificar, porque não é só a minha história, é a história do outro também. Exatamente. E aí, quando a gente conhece sobre ESEPAS, Educação Sexual, Emocional e Prevenção ao Abuso, você é intencional na sua clínica. As ferramentas que você tem já leva a criança a trazer, sem você ficar lá. Olha, mas em algum momento da sua vida, alguém lhe tocou. Não faz isso. Isso só atrapalha, né? Não, jamais. Gente, eu quero falar um negócio pra vocês aqui, antes da gente terminar, já era pra ter falado, esqueci. O treinamento TPI, treinamento da proteção infanto-juvenil, eu vou aprofundar. Eu mudei todo o treinamento, que antes que eu fazia a imersão, eu mudei as aulas para ser só assim, ó. Como atuar em casos de abuso, como orientar os pais, como atender a criança, adolescente, em qualquer ambiente, consultório, escola, igreja, ONG, CRAS. Não importa onde você atua com crianças, você vai aprender. Aqui foi só a gente trouxe um pouquinho, porque uma hora voa, né, Tainá? Mas então só um pouquinho para vocês perceberem que um dos ambientes mais assim, que o povo fala, tem como fazer educação sexual e falar de prevenção ao abuso no consultório, como psicóloga, tem como? A gente trouxe só alguns pontos para vocês e não só tem como deve. Né? Como deve ser feito. Participem da TPI, gente. Vocês só têm a ganhar, vai acrescentar muito na carreira profissional de vocês. Espero que seja como foi para mim, um divisor de águas na minha carreira. Eterna gratidão. O TPI é todo gratuito, todo gratuito, tá, gente? Para você participar, é você digitar aqui, ó, TPI, e você recebe o link no seu direct, tá bom? E quando que vai acontecer, Liliane? Dia 5 agora, 5 a 10 de dezembro. Tudo gratuito. Eu vou entregar. Já tá chegando, gente. Reservem essa data, esse horário, não percam por nada. Materiais, as aulas vão ser muito profundas, com técnicas, com roteiros, para vocês saberem muito mesmo. Quem quer participar, é só digitar aqui TPI.
A Tainá vai ter que sair agora, né, Tainá? Porque você tem compromisso. Eu vou ficar mais 10 minutinhos com o pessoal respondendo perguntas, que devem ter muitas perguntas aqui. Eu gosto sempre de dedicar respondendo perguntas, mas a gente se animou aqui. E eu já quero, desde já, te agradecer, querida, por você ter ficado aqui esse tempo com a gente. Agradecer a sua patroa de coração, aí, sua chefa, que te liberou por 1 hora. Com certeza contribuiu para muitas pessoas aqui. E deixa aqui com o pessoal suas últimas palavras, suas últimas considerações para sua participação e você ser liberado do seu trabalho. Tá bom. Gratidão, Eliane, gratidão a todos que estiveram aqui nessa live. E meu convite é o seguinte: você que está aqui na live de hoje não é por acaso. Se você acessou, é porque você tem um chamado, você tem um propósito. Então, venha com a gente, participe da TPI, se capacite, porque as crianças, os adolescentes, os adultos precisam de nós. Precisam do conhecimento, precisam buscar essa proteção para as crianças. E conte comigo, conte com a equipe da Liliane, que sempre está ali preparadíssima e acolhedora para nos atender, tá bom? Um beijo muito grande. Tchau, tchau. Beijo, querida. Valeu demais. Um prazer enorme ter você como Master Ezepaz, da minha primeira turma. Você ter feito diferença na vida de muitas pessoas. Tem gente que manda pra gente os feedbacks dos seus atendimentos. Liliane, muito obrigada. Tainá realmente é maravilhosa. Então, fico muito feliz de você ter sido alcançada por essa causa, não por mim, pela causa, né? E ter feito parte da certificação e se sentir mais preparada por causa disso. O que você tem a dizer para os profissionais aqui que não fizeram ainda a certificação Master Ezepaz? Vale a pena mesmo, Tainá? Vale a pena? Acho que essa frase é pouca. Vale muito a pena, porque a Leiliane, ela transborda, ela entrega muito mais do que ela promete. É transformação não só de carreira, gente, é transformação de vida, pessoal, profissional. Falo por mim, tive muitas transformações de vida a partir dos primeiros contatos. Lógico, não é uma mágica, não é, porque exige muito da gente, né? Mudança de hábito, é muita coisa, mas é possível, acontece. A Leiliane é mais do que parece só nessa telinha. Você também. Eterna gratidão. Obrigada, Tainá. Beijo no Eu que coração, agradeço. querida. Valeu mesmo. Tchau, Tchau, tchau.